Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ziane, eu posto aqui conteúdo da minha vida de imigrante cá em Portugal. Pra quem não me conhece, eu cheguei aqui há 1 ano e pouco e há 4 meses atrás eu consegui trazer o meu filho Isaac. E quando ele chegou aqui em Portugal, ele tinha 8 anos, completou 9 anos aqui no mês de maio. Ele me lembrou aqui que a gente até fez uma festinha pra ele, porque é tanta coisa, gente. Mas enfim, hoje o vídeo é sobre a escolaridade dele, tá bem? Lá no Brasil, ano passado, ele concluiu em dezembro o 2º ano. E aí era para começar em meados de março, né? Porque no Brasil a gente tem janeiro e fevereiro. E depois do carnaval que realmente começam as aulas. Então lá para março ele já começaria no 3º ano. Porém, março é a época que ele veio cá para Portugal. Quando chegou aqui, eu já estava ciente que o ano letivo aqui começa em setembro e ele ia dar essa atrasadinha, tá? Não teve para onde correr. Então eu fui com toda a documentação dele na escola, conversei com eles e a proposta deles foram: olha, o que eu posso fazer é matricular o Isaac no 2º ano, para ele fazer amizade com as crianças do 2º ano, conhecer a professora, a escola, se familiarizar, para que em setembro eles comecem todos juntos o 3º ano. E eu tive que aceitar, né? Porque não tem como ele entrar, passar 3 anos no 3º, depois ele ia repetir, e as crianças que ele conheceu já ia ir para outra turma. Então eu achei muito interessante essa proposta dela que ela me fez, tá? E aí ele começou a escola. Eu tive que comprar os livros, mesmo passando 3 meses na escola, e ela me informou que ele faria todas as provas, porque o ensino do Brasil não é um ensino comparado aqui em Portugal, e que se ele não passasse, infelizmente ela não poderia passar ele pro 3º. E aí eu falei que ele já tinha concluído o 2º lá e que ele ia pro 3º. Aí ela falou que por conta do ensino ser diferenciado, infelizmente ela não podia fazer nada, que ele tinha que fazer as provas. Então eu respirei fundo e falei, ok. E falei sempre, Isaac, vai pra escola, presta bastante atenção. Isaac, presta bastante atenção. Só que o Isaac nunca me deu trabalho em questão da escola, sempre foi uma criança muito inteligente, graças a Deus. E aí fez as provas e chegou às provas, gente. Tá aqui na minha mão, eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, uma pausa aqui pro meu rostinho, que já está afinando, gente. Já deve ter daí menos de uns 5 quilos. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vamos lá pro que interessa, tá? E aí ela me falou isso, eu lembro que eu fiquei assustada e fui pra minha casa. E aí depois, numa segunda reunião, ela me chamou e ela falou, olha, pode ficar despreocupada com o Isaac, porque ele é realmente muito inteligente, ele sabe escrever bem, ler bem e ele é bom em matemática. Então a probabilidade dele não passar é muito pequena. E isso eu já fiquei mais aliviada, porém as provas chegaram, meus amores. E provas de matemática, que o Isaac é excelente em matemática, tá aqui, olha. Disciplina, matemática. Eu não vou mostrar a prova em si, gente, porque tem todas as informações da escola e tudo mais, e eu quero deixar essa parte privada, né, que diz respeito ao meu filho. Mas, enfim, matemática tirou bom. Aí, na outra prova de matemática, tirou bom. Aí, numa prova de estudos do meio, tirou suficiente. Aí, essa daqui é a prova de matemática, tirou bom. Outra prova, essa daqui é de matemática, tirou o suficiente. Nessa daqui você tirou o suficiente de matemática, não era para ter tirado o suficiente. Essa daqui, estudos do meio, tirou o suficiente. E aqui é português. Acho que é a única de português, ele tirou suficiente. Agora vamos para as tragédias. Aqui são 3 matérias: matemática, estudos do meio e português. Então vamos lá. Português, insuficiente. Português, insuficiente. E português, insuficiente. Mas aí teve uma reunião agora no final do ano. Então ele tirou boas notas nas 2 matérias e insuficiente em português. Porém, ele sabe escrever e ler muito bem. Porém, ela não aceitou por conta da diferença do português de Portugal e português do Brasil. Então foi por isso que na reunião ela conversou que passaria ele, mas que ele teria que ter uma atenção muito especial para português
e que a gente pegasse muito isso nas férias dele. E aí eu comecei a revisar as provas dele. E, sinceramente, do fundo do coração, eu fiquei muito chateada com o Isaac. Porque eu entendo a parte do imigrante, um país novo, são palavras diferentes, eu entendo. Porém, chegou aqui a prova dele de português, às 3. Eu fiquei inacreditada. Ele tem preguiça de pensar, porque quando cheguei aqui eu fiquei tão irritada no dia, tão irritada quando essas provas chegaram em mim, que eu falei assim, Isaac, leia na minha frente. Aí o Isaac leu. Aí eu, aqui é a pergunta, qual é a resposta? Falava certinho. Essa daqui, qual é a resposta? Certinho. Aí lá botou umas coisas assim, tipo, nada a ver, inventou palavra, colocou lá. E aí morreu de me pedir desculpa e tudo mais. Sinceramente, se eu tivesse recebido essas provas antes, não tinha viajado, não tinha feito nada. Nada que a gente fez ele tinha feito, tá? Tanto é que a gente iria agora pra um passeio, já não vou mais, tá? E tipo assim, tô sentando com ele e estudando firme com ele. Tem muitas palavras, gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês. Nem eu sabia que eu sabia tantas palavras, mas eu acho que é uma coisa interessante pra vocês saberem, então eu vou compartilhar com vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui algumas frases que a gente usa no português do Brasil para ele não usar mais e inverter para português de Portugal, que são poucas, né? E eu acho que se eu ficar colocando português do Brasil com português de Portugal, ele vai ficar muito confuso. Então, eu tô falando para ele descartar a escrita do português do Brasil, pelo menos essas partes que são tão diferentes, né? Por exemplo, tudo bem com você? Ele colocou isso numa prova dele. E ela não aceitou, a professora. É tudo bem contigo. Tudo bem contigo, porque você está em Portugal, você não está no Brasil. Tenho muita saudade sua. Não. Tenho imensas saudades tuas. E são coisinhas assim que eles não aceitam. Presente. Não é presente aqui em Portugal, é prenda. O que você acha? É o que a gente escreve em Portugal, não, no Brasil, que a gente fala. O que você acha? Não, é o que achas. Ela também não aceitou. Isso são só frases do texto que ele respondeu e a professora não aceitou. E eu tô compartilhando com vocês, tá, gente? Tem muita coisa mesmo. Mas, por exemplo, dividir. Não é dividir, é partilhar. Sua casa ou tua casa. É o que a gente fala no Brasil. Mas aqui é vossa casa. Vossa foto, vossa mochila, vosso livro. Então, esse vosso a gente não tem. E ele vai ter que incluir isso daqui. E é uma coisa que eu tenho que ficar bem ligada. E outra coisa. A gente fala, se fosse você. Aqui é, se fosses tu. Se fosse você, ela não aceitou, tá aqui. É se fosses tu. Você, tu. Aí tem as palavrinhas, que é diferente. Né? Eu coloquei tudo aqui e agora o Isaac vai falar pra vocês quais são as palavras. Eu vou falar e ele vai responder o que é, tá bom? Fica no vídeo que o vídeo tá legal. Vamos lá. Telemóvel. Telefone. Celular, né? Porque telefone, no nosso caso, é aquele de corda que a gente faz assim. No caso, telemóvel é o celular. Fiche. Show de bola. Ecrã. Ecrã. Pedreiro. Não. Ecrã. É a tela. Tela do telemóvel. Tela da televisão ou tela do computador. Gelado. Sorvete. Chávena. Chávena é. Chávena. Xícara. Xícara. Bicha. Bicha. Fila. Fila. Comboio. Comboio é trem. Casa de banho. Banheiro. Deitar fora. Deitar fora. Jogar lixo fora. Jogar fora. Jogar fora. Levantar. Levantar. Pegar. Pegar. Trolha. Trolha. Pedreiro. Cópia. Cópia. Imprimir.
Xerox. Xerox. Sítio. Sítio, lugar. Saca. Saca, saco. Montra. Montra, vitrine. Ginásio. Academia. Mota. Moto. Talho. Talho? Esqueci. Açougue. Açougue. Equipa. Equipe. Golo. Gol. Relva. Relva, jardim. Grama. Grama. Paragem. Paragem. Para. Ponto de ônibus. Ponto de ônibus. Passadeira. Linha de Faixa de pedestre. faixa de pedestre. Autocarro. Autocarro, ônibus. Essas só foram algumas das frases e palavras que se usam muito aqui. Ele precisa incluir na escrita, sabe? Ele precisa... Aí eu vou ter que... Essas palavrinhas eu vou ter que fazer uma frase, ele vai ter que escrever, eu vou ter que ditar, ele vai ter que escrever. Lá no Brasil a gente fazia muito ditado, né? Depois que eu fiz ditado com ele, a escrita dele melhorou, assim, absurdamente. E coloco ele para ler livro. Eu comprei já um livro de português de Portugal, que é até esse aqui, ó. Que é até um livro muito interessante, que é uma enciclopédia de bichos, sabe? Criaturas da terra e do mar. Ui, desculpa. Porém, tem todos os livros do segundo ano, né? Que foi muito pouco usado. E ele vai pegar para ler os textos, responder e a gente vai aprender junto, porque eu também, 1 ano e pouco que, gente, todos os trabalhos que a gente faz aqui em Portugal é trabalho braçal, nenhum trabalho que a gente precisa escrever. Então são coisas que eu não aprendi, coisas que eu, infelizmente, não fiz muita questão, mas que tá errado da minha parte, né? Porque eu escolhi morar aqui, então eu realmente tenho que aprender, pelo menos é o que eu acho, é a minha opinião, tá, gente? Se você discorda, tudo bem, tá? Mas, enfim, aí a professora falou pra gente pegar muito pesado com essa questão dele. E também ela me passou umas informações aqui pra gente se inscrever na... Eu acho que é na junta daqui de Gaia, pra poder receber os livros, né? O valor dos livros, 30 euros pra ajudar a comprar os livros do 3º ano. Como eu cheguei já no final do ano, eu tive que desembolsar do meu bolso. E ele quase não usou, mas tá bom, porque nas férias ele vai usar pra poder ler, pra poder aprender. E é isso, gente. Tô pensando também em talvez colocar ele numa explicadora, mas a princípio não vai ser necessário, tá? Mas eu vou ver aí. E é isso, gente. Ensinem os filhos de vocês, desde o Brasil. Ensinem palavrinhas. Por exemplo, o casa de banho ele já sabia desde que ele saiu do Brasil, sabe? Só que tem uma série de palavras e tem que incluir na escrita, gente. Tem que incluir porque eles não aceitam. São coisinhas poucas, assim, coisinhas básicas. Colocou em português do Brasil, eles não aceitam, tá? E eles são muito rigorosos com isso, tá super certo. E é isso, gente. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Meu Deus, vocês não estão ligados tanto de papel. É muito papel, gente, foi muita coisa, viu? Isso é porque ele só pegou 3 meses, imagina. É isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!